Então, pessoal, a chegada de Hitler ao poder, ele é um produto histórico, ela acabou sendo um produto histórico. Hitler é um produto da chamada Primeira Guerra Mundial. Hitler é um produto do Tratado de Versalhes. Hitler é um produto tardio chama das crises do liberalismo, e Hitler acaba chegando ao poder dentro dessa esteira de ódio. Então, a xenofobia, o ódio ao que é diferente, o ódio ao negro, o ódio ao judeu no antissemitismo, o ódio aos ciganos, aos homossexuais, aos maçons. Então, o nazismo ele é um produto histórico do tempo dele. Então, a recuperação econômica alemã, ela se dá dentro da esteira de uma forte concentração das ações na mão do Estado. Mussolini falava tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Então a ideia desse controle com mão de ferro, o antiliberalismo, ou seja, essa ideia de que o Estado não pode estar ausente da economia. O Estado fascista, o Estado nazista, o Estado franquista, o Estado getulista no Brasil, eles são estados fortes, com presença e controle. Então, o fascismo, lembra lá, o fascismo ele é anticomunista, o fascismo ele é antiliberal, o fascismo é corporativista, o fascismo é populista, corporativista, controle do trabalho. O fascismo nega a luta de classes. A luta de classes marxista, tão caro ao olhar comunista, para o fascismo isso não existe. Para pensamentos fascistas, patrões e empregados estão em harmonia, em busca da mesma, do mesmo bem comum, que é a grandeza do Estado. Então, a chegada de Hitler em 1933, o governo totalitário que se inicia em 1934 com a morte do Marechal Paul von Hindenburg. Então, Paul von Hindenburg morre em 1934. Paul von Hindenburg era o presidente. Adolf Hitler era o chanceler, equivaleria à posição de primeiro-ministro. Com a morte do Hindenburg, Hitler assume os dois papéis, ou seja, na Alemanha passa a existir um partido só. Então, o partido que existe é o partido nazista, e os outros são todos banidos. Isso não significa que deixou de existir comunistas na Itália ou na Alemanha, sempre existiram. Só que eles são colocados na ilegalidade. Então, na legalidade, só o partido fascista na Itália ou o partido nazista na Alemanha. Então, essa remilitarização da Alemanha, ocupação de postos que lhe eram proibidas, aumento exponencial no número de soldados na marinha, na aeronáutica, construção de navios, construção de torpedos, de blindados, construção violenta de navios. Então isso faz aquecer a economia alemã. Então esse aquecimento da economia gera emprego, a economia começa a andar de novo. Tá? Então, Hitler tem um grande sonho enquanto austríaco, anexar a Áustria. Isso se dá em 1938 com um termo chamado Anschluss, ou anexação. Então, a Áustria é anexada ao Reich alemão, Reich, reinado. Então, o terceiro Reich alemão anexa a Áustria em 1938 e anexa os Sudetos, que seriam a parte sul da Alemanha. Então, a anexação dos Sudetos, por ter maioria alemã, ou há minorias alemãs nesses Sudetos que pertenciam à antiga Tchecoslováquia. Então, esses Sudetos, eles acabam... Hitler invade em 1938 em nome de defender as minorias alemãs que lá estão, e depois, não contente com os Sudetos, invade a Tchecoslováquia inteira. Tá? Isso
Inglaterra e França pouco fazem. Somente em 1939, Hitler astutamente, Stalin também, porque não tem nenhum bonzinho, porque ser bonzinho em história, essa coisa de bonzinho e malzinho é muito maniqueísta, tá? Então, maniqueísmo, bem contra o mal. Então, Hitler e Stalin assinam o Tratado Germano-Russo, ou Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop, pode cair esse nome no vestibular. Então, o Tratado Molotov-Ribbentrop é o Tratado de Não Agressão. E pelo Tratado de Não Agressão, Hitler ganha um tempo em não invadir a União Soviética. A União Soviética ganha um tempo de não ser invadida pela Alemanha e as duas dividem a Polônia. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Polônia é invadida por uma estratégia nova de guerra, testada já lá na Guerra Civil Espanhola, em 1937, quando a cidade basca de Guernica é destruída pela Legião Condor alemã. Então a Luftwaffe, ou Força Aérea Alemã, ela destrói a cidadezinha basca de Guernica e Pablo Picasso pinta o célebre quadro Guernica. Tá? Então ele mostra os horrores que um ataque aéreo é capaz de fazer em uma cidade. Então, a Luftwaffe, associada à infantaria, atacam. Então, esse novo modelo de guerra, uma guerra rápida, tanto pelo ar quanto pela terra, é chamada de Blitzkrieg. Então, a Blitzkrieg, de 1939 a 1941, domina Holanda, Bélgica. A França cai em 6 semanas. 6 semanas de guerra, a França cai. Só que se forma um governo fantoche numa cidade francesa chamada Vichy. Então o governo de Vichy, ele começa também a ser combatido pela resistência francesa, que são cidadãos franceses que começam a se armar e montar escaramuças, ataques, assassinatos, ações de terrorismo, assaltos a banco para conseguir dinheiro. Tá? Então, Vichy é um governo fantoche. Em Vichy forma-se um governo fantoche da Alemanha dentro da França. Então a França fica ocupada pela Alemanha de 41 a 44, quando no dia 6 de agosto há o desembarque, o famoso desembarque da Normandia, também conhecido como Dia D. Então, ações dentro da França promovidas pela resistência francesa, somada a ataques anglo-americanos, acabam culminando com a tomada de Paris em 1945. Em 1944. Então, Paris cai em 44 na mão dos aliados. Em 1942, Hitler trai o chamado Tratado de Não Agressão, Ribbentrop-Molotov, e ataca a Rússia. Então, a Rússia, boa parte da Rússia é tomada em semanas, só que o problema da Rússia é o tamanho do território. Hitler estava interessado em poços de petróleo no Cáucaso. Então, o Cáucaso, uma cadeia de montanhas do Mar Negro ao Mar Cáspio. Então, Hitler, interessado em poços de petróleo, em suprimentos para seus tanques, invade a União Soviética. Se entranha, chega a ficar a 44 quilômetros de Moscou, mas resolve atacar Stalingrado, a cidade de Stalin, nas margens do rio Volga. Então, o ataque a Stalingrado, que deveria ser rápido, durou 6 meses. 180 dias de batalhas ininterruptas, com 1,5 milhão de baixas do lado soviético, 600 mil baixas do lado alemão. Então, Stalingrado significa um ponto de um influxo na guerra. Então, Stalingrado significa uma mudança nos padrões e a Alemanha, que era atacante, passa a ser defensora, é obrigada a começar a se defender. Então, erros táticos acusados
pelo Marechal de campo von Paulus. Então, Friedrich Paulus manda diversos telegramas para Hitler, dizendo que não adianta continuar em Stalingrado, e nem assim Hitler se convence. Então a capitulação em Stalingrado acontece no final de 1943. Então, Stalingrado é a batalha mais violenta da história das guerras. 1,5 milhão de perdas aproximadamente do lado soviético e 600 mil baixas do lado alemão. Então, a partir de Stalingrado, a sorte da guerra começa a mudar, tá? Obrigado, boa semana.